TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. TC Entrevista. A TC Rádio vai conversar agora com o Ricardo Vélez, diretor de investimentos da Portugalo Investimentos. Ricardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Expresso da Manhã. Seja bem-vindo. Bom dia, prazer é meu. Ricardo, a inflação apurada pelo IGPDI acelerou de 2,22% em abril para 3,4% em maio, de acordo com dados divulgados pela FGV na terça. Os resultados foram impulsionados pelas commodities mais caras, principalmente o minério de ferro. E a gente sabe que o superciclo das commodities não tem dado fortes sinais de arrefecimento desde o início, em meados do primeiro trimestre de 2021, só para a gente considerar este ano especificamente. A pergunta: até quando você acredita que esse ciclo forte das commodities deve se estender e como o Brasil, como país emergente, pode se beneficiar disso? Perfeito. Bom, os países emergentes têm como commodities, as commodities como drivers de suas economias, né? Exatamente por não desenvolverem tecnologia. Então, além da atividade comercial, os emergentes vão ter também as moedas valorizadas em relação ao dólar. A tendência da alta da commodity se reverter se seria necessário uma piora muito forte nos fundamentos, o que está muito longe de acontecer, principalmente depois dos eventos de liquidez que foi injetada pelos bancos centrais, principalmente Europa e Estados Unidos, e juntando os fatos de estímulo financeiro, principalmente dos Estados Unidos, e reabertura das economias, vemos que não temos nenhum sinal de fadiga de mercado para a gente ter uma desaceleração em relação ao ciclo das commodities agora. E ainda nesse contexto das commodities, quais empresas brasileiras têm te chamado a atenção? Quais você acredita que vão continuar se destacando para o nosso investidor considerar e estudar? Claro, por conta do crescimento de minério de ferro e também de petróleo, as empresas vão ter um crescimento em relação a isso. Então, o que eu estou vendo bastante, Petrobras vai ter um forte crescimento, vai ter um forte crescimento por conta da valorização do petróleo, e também acredito que os Minas e as empresas voltadas para a produção de minério de ferro. Ricardo, a gente sabe que o PIB avançou 1,2% no primeiro trimestre, puxado por setores como a construção civil, que cresceu 2,1%, e as atividades imobiliárias, que cresceram 1%. Segundo um estudo da Data Store, 28,08% das famílias brasileiras com salário de até 1,5 mil por mês têm a intenção de comprar imóveis nos próximos 24 meses. Em que medida você acredita que essa projeção deve se concretizar e quais empresas desse setor de construção tendem a se beneficiar disso? Pois é, Ricardo, a gente está falando aí de famílias de baixa renda. Qual que é a sua perspectiva? Bom, um fator muito importante é realmente os juros, então isso realmente que tem dado um impacto positivo para a aquisição de imóveis. O setor foi muito favorecido e continua crescendo durante 2021, mesmo com o encarecimento dos insumos para a construção. Quanto à empresa, eu acredito que a plano terá um bom resultado dentro dessas condições de mercado. Ô Ricardo, mas você acabou de enfatizar que os juros são uma referência importante nesse contexto. E a gente tem uma perspectiva de alta para a Selic ao longo de 2021 e não tende a ser uma alta pequena. Em que medida essa alta pode comprometer parte do crescimento estimado para o setor? Você acredita nesse comprometimento ou não? Eu acredito que o pessoal vai ter acesso a quem deseja comprar um imóvel nesse momento, vai tomar decisão por agora, né, principalmente depois com essas notícias de vacina que a gente vai ter. Então, eu acredito que, mesmo com essa alta, continua sendo um juros muito baixo que a gente pensa em relação ao Brasil. Então, eu acredito realmente que essa tendência vai se perpetuar. E não é exagero se a gente recuar não tanto tempo assim e lembrar que a Selic por um bom tempo ficou acima das duas casas ali, né? Mais de 10% ao ano em alguns períodos. A gente está conversando com o Ricardo Vélez, ele é diretor de investimentos da Portugalo Investimentos e agora repercute com a gente outro setor. Olha só, após a divulgação de dados dos planos de saúde e planos odontológicos de abril, publicados pela ANS na segunda-feira dessa semana, o BTG Pactual recomendou a exposição a 7 empresas do setor de saúde listadas na Bolsa. O banco destacou ainda que a recomendação é especialmente, olha só, para investidores que buscam proteção em tempos de volatilidade. Ricardo, como é que você avalia esse racional e quais companhias você acredita que merecem destaque dentro desse setor aí da saúde? Bom, dentro do setor de saúde, realmente acredito que vai ter uma alta expressiva, principalmente no setor de plano de saúde.
Por que isso? A gente teve uma sinistralidade muito grande durante esse ano. Então, como a gente teve a situação do coronavírus, passando essa situação, a gente vai conseguir ter uma entrega muito maior por conta de lucro, por conta do crescimento de margem. A gente não vai ter uma sinistralidade tão grande como a gente teve nesses últimos períodos. Então, isso realmente vai, não só como proteção, mas acredito que como posição, vai ser muito importante para as carteiras. E das que eu gosto mais, Qualicorp e Notre Dame. Perfeito, Ricardo. E, Ricardo, um dos fundos da Portugal que você administra, o Coimbra Ficfin, possui mais de 36 milhões de reais em patrimônio líquido e apresenta uma rentabilidade de 4,18% só nesse ano. A estratégia de composição dele gira quase 100% em torno de cotas de fundos. Explica pra gente por que o investidor deve considerar um fundo de fundos no seu racional nesse cenário de recuperação da economia. Perfeito. O fundo de fundos é uma estratégia que irá complementar a diversificação do investidor. Então, uma das vantagens é o acesso à diversificação de fundos através de um único aporte. Você faz aporte uma vez no Coimbra, você tem acesso a diversos fundos através dele. Algum desses fundos da composição tem entrada mínima de 250 mil reais. Só que, para ter acesso ao Coimbra, o aporte mínimo é de 20 mil. Então, com 20 mil, você consegue diversificar uma carteira que você precisaria ter um valor muito, muito maior para poder ter acesso a todos esses produtos. E também, a gente não faz a alocação clássica de um FOF, a gente sempre tem a gestão ativa em relação às cotas dos fundos. Então, a gente está bem atento sempre com o dólar, com small caps, para a composição, para realmente ter essa performance, principalmente em relação aos pares, aos nossos concorrentes, a gente tem tido uma performance bem legal. Então, ter a possibilidade de ter ter o acesso e ter a diversificação de carteira, a gente consegue também dentro do fundo não pagar imposto durante a transferência de um fundo para outro. Então, por exemplo, vamos supor que você teve uma rentabilidade maior em um fundo e eu decidindo mudar de fundo, eu não tenho impacto de imposto sobre essa carteira. Então, dentro de fundo de fundos, a estratégia tende a ser um pouco melhor por conta disso. O benefício fiscal também que a gente consegue ter. E aí fica claro, através do seu raciocínio, que o Coimbra Ficfin, ele passa a ser também uma ponte, então, para você acessar fundos cuja cota é muito elevada. Claro, 20 mil reais não é uma cota pequena para muita gente, mas é muito menor do que uma cota de 250 mil reais, como você destrinchou aqui no seu raciocínio. Eu queria fechar nossa conversa falando de política. Vou trazer a última evidência pensando aqui no cenário eleitoral de 2022. Segundo a pesquisa Poder Data Band de intenção de votos, foi divulgada nessa semana, 48% dos entrevistados declaram preferência pelo ex-presidente Lula, enquanto 40% ou 37% optam por Jair Bolsonaro num confronto entre os dois. A instabilidade política, só vale um complemento aqui, você vê uma vantagem, portanto, do ex-presidente Lula, mas essa vantagem dele até diminuiu se em comparação com pesquisas anteriores. A instabilidade política continua sendo um dos principais fatores que afetam os investimentos no Brasil e no mundo. Por isso eu te pergunto, com o cenário político agitado que se desenha para 2022, como é que o investidor pode se proteger do risco político ao montar sua carteira? Perfeito. Independente do candidato que vai vencer as eleições, ou preferido, enfim, o ano eleitoral é sempre marcado por muita volatilidade. Ter estratégia de proteção vai fazer todo sentido nesse momento, né? Então, referentes ativos, a gente pode citar o dólar, ouro e juros pós-fixados para ter liquidez. Por que ter liquidez? Quando a gente tem uma realização de mercado, uma volatilidade muito alta, ter liquidez na carteira para fazer a aquisição desses ativos que caíram, enfim, abaixo do valor bacana de precificação, é importante para você comprar esses ativos para sua carteira. Então, ter a possibilidade de ouro, juros e dólar vai fazer todo sentido para esse momento. Agora, Ricardo, esse é o tipo de proteção que o investidor já deve considerar montar desde já, com bastante antecedência, ou só para 2022 mesmo? Quanto antes você montar, sempre eu falo que o hedge é sempre caro quando você está numa situação estressante. Então aí realmente os produtos de proteção disparam os seus valores. Então, como a gente tem agora a bolsa por volta de 130 mil pontos, sempre rompendo as máximas históricas aí no dia após dia, você ter essa possibilidade de comprar antes vai fazer muita diferença para sua carteira.
A gente quer agradecer muito aqui o Ricardo Vélez, diretor de investimentos da Portugal Investimentos, que trocou uma boa ideia aqui com a gente por vários setores e inclusive indicadores macroeconômicos. Ricardo, um abração para você, até futuras oportunidades aqui na TC Rádio. Valeu, muito obrigado, abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.